Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um mapa mental sobre pancreatite em felinos. Foi um artigo que eu li e acabei fazendo o mapa mental conforme eu estudava e eu vou compartilhar com vocês. Se vocês gostarem de mapa mental, eu sei que vocês gostam, já fiz outros e vocês já me disseram que gostam bastante, mas se gostarem assim, nesse formato para artigo, me digam que a gente pode ler mais alguns juntos. Esse aqui foi o artigo que eu li, ele é de 2014 e fala sobre pancreatite em gatos. É aguda? É crônica? Isso é significativo? Então eu achei interessante, eu não tinha lido, ou se eu li faz tempo, não me lembrava, e aí resolvi reler isso aqui para ver, porque é uma dúvida que a gente tem bastante quando está fazendo ultrassom, se coloca que é aguda, que é crônica, né? E aí eu já li em alguns artigos bem interessantes que também em outro momento eu posso trazer para vocês. Já vi artigos com imagens de pâncreas de gato que a gente olha, bate o olho e fala que é aguda, né? Naquilo que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas que na biópsia dá como crônica. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque o ultrassom ele não é muito sensível para nos dizer se é aguda ou crônica. Então vamos ver o que esses autores trouxeram sobre isso, que foi o que eu tentei colocar aqui de uma forma resumida. A gente vai falar sobre o diagnóstico, um pouquinho sobre a etiologia, a associação de pancreatite com algumas outras doenças, a tríade, um pouco de detalhe aqui sobre a histologia do pâncreas, a imagem, alguns achados laboratoriais, qual é o significado clínico, né, dessa pancreatite aguda crônica e tratamento. Então, começando aqui pelo diagnóstico, ele já traz que o diagnóstico é histológico, tá? Pode ser aguda ou pode ser crônica. Na aguda temos o que é visto na histologia? Uma inflamação neutrofílica com variados graus de necrose da gordura e de células acinárias pancreáticas. E na crônica, o que a gente vê na histologia é uma inflamação linfocítica, é uma pancreatite crônica não supurativa, e temos fibrose e atrofia acinar. Então, é pela histologia que a gente vai dizer se aquele pâncreas está agudo ou crônico. O agudo, a isquemia pode ser uma causa de pancreatite aguda, e aqui ele traz de informações sobre isso, é que ocorre muito quando tem hipotensão durante uma cirurgia, quando a gente tem compressão ou ligadura dos vasos pancreáticos também durante cirurgias, então a pancreatite ela é importante em pós-operatórios, e a isquemia pode também ser consequência de uma pancreatite já pré-existente. Então, a pancreatite, tem lá o paciente com pancreatite, com fibrose, começa a ter edema e inflamação, e essas fibrose, edema e inflamação acabam levando à compressão de vasos, que podem gerar mais pancreatite ainda. E a mesma coisa ele repete aqui quando fala da crônica, é que ela pode ser progressiva devido ao comprometimento do fluxo, tanto pela fibrose como edema e inflamação. Então, por isso que muitas vezes a gente tem pancreatite crônica, que está lá meio assintomática por um tempo e agudiza, né? Então, pode ser que ocorra isquemia desse pâncreas no paciente que já tem uma pancreatite crônica. Com relação à etiologia, ela é pouco conhecida. A gente queria poder falar para o tutor, né, por que o paciente está com pancreatite, eles querem muito saber, mas por quê, de onde veio isso? E às vezes é difícil chegar a esse diagnóstico da etiologia. E olha tudo que eles trouxeram aqui sobre isso. A obstrução do ducto pancreático, tanto parcial quanto total, pode levar a uma pancreatite crônica. E essa obstrução pode ocorrer por várias coisas, então massas intraluminais, litíase no pâncreas, litíase no colédoco, muito próximo ao esfíncter de Oddi, ali perto da papila duodenal, pode acabar levando também a pancreatite, ou até uma compressão extraluminal. Também temos vários agentes infecciosos que podem estar envolvidos, o toxoplasma, o herpes vírus, o vírus da peritonite infecciosa felina, o calicivírus, e também pode ter origem parasitária, por exemplo, aqui na platinosomose. Pode ter pancreatite por intoxicação por organofosforado, por lipodistrofia, hipercalcemia aguda, reações idiosincrásicas de fármacos, então às vezes o animal está tomando medicações por outro motivo e acaba levando a uma pancreatite, e causas nutricionais também. Temos aqui uma parte importante do artigo falando da forte associação entre pancreatite e colangite e doença inflamatória intestinal. Então, quando está associado
a colangite, a doença inflamatória intestinal, e aqui também inflamação do tecido hepático, temos a tríade, que é muito comum em felinos. E aí ele começa, então, trazendo mais informações sobre a tríade. Ela é explicada parcialmente pela inserção comum do colédoco com o ducto pancreático maior na papila duodenal. Então, sabemos que nos felinos o colédoco se junta ao ducto pancreático maior antes de entrar na papila. E essa junção deles antes de entrar na papila faz com que exista uma propensão da inflamação dos dois órgãos ao mesmo tempo. Existe ou pode existir um refluxo tanto do material biliar do colédoco já para dentro do pâncreas ou também do intestino, do duodeno, para dentro do ducto pancreático. Esse refluxo ele é ainda piorado em casos que o animal tem vômito, e às vezes esse vômito está sendo causado ou pela colangite ou pela doença inflamatória intestinal, e por causa desse aumento de pressão e de refluxo acaba fazendo com que comece uma pancreatite aqui. A gente pode ter também translocação bacteriana, e aí tem artigos, tem trabalhos que esses autores citam, falando da Escherichia coli, do Streptococcus, muito encontrados também nos casos em que eles estavam investigando. E também podemos ter alteração imunomediada nos 3 órgãos, né? No pâncreas, no fígado, vias biliares e intestino, como ocorre em algumas doenças de humanos também. Então, temos algumas explicações para a tríade aqui. Com relação à histologia, ele trouxe uma discussão enorme aqui, que eu queria compartilhar com vocês, que a gente diz que a biópsia é o padrão ouro, a histologia é o padrão ouro para o diagnóstico antemortem. Porém, temos muita coisa para pensar sobre isso aqui, né? Ainda tem dificuldade na hora de avaliar essas biópsias, porque a hipóxia e o dano que causou ao tecido pancreático pode dificultar a avaliação histológica. Normalmente, esses pacientes são críticos para poder passar por uma anestesia, né? São aqueles pacientes que estão com pancreatites mais avançadas, mais graves. Ele não vai aguentar muito bem esse procedimento. Então, eles sugerem fazer biópsias quando o paciente já vai entrar para a cirurgia por outros motivos. O trauma da biópsia não é uma limitação, como já se falou no passado, né, que a própria biópsia podia levar a mais pancreatite. Eles falam que não piora a pancreatite, desde que feita da forma correta, que não prejudique a circulação do órgão. Não necessariamente o paciente vai ter lesão em todas as áreas do pâncreas, então múltiplos fragmentos seriam necessários. A gente tem o ramo direito, o ramo esquerdo, tem o corpo do pâncreas, e o certo seria pegar fragmentos de todas essas áreas. Isso dificulta um pouco mais também, né, o procedimento. E também a dificuldade na interpretação, e alguns casos em que eles mostram que pacientes que mesmo na biópsia tinham alterações leves a moderadas, mas que não justificavam o quadro clínico do paciente. Então, às vezes o paciente está tendo todo um quadro clínico por outro motivo, e quando faz a biópsia dá alteração no pâncreas, mas até que ponto era o pâncreas o causador daquilo tudo, né? Então, já que existe essa dificuldade para interpretar, dificuldade para entender nos casos leves a moderados até que ponto realmente a pancreatite está sendo relevante para aquele quadro, talvez a biópsia tenha que ser repensada como um padrão ouro para o diagnóstico, né? Então, a gente tem que cuidar também, nós como ultrassonografistas, de não querer jogar para o clínico, olha, é a biópsia que vai dizer se é agudo ou crônico, é a biópsia que vai te dar o diagnóstico. Porém, né, o clínico tem que pensar em que momento ele deve realmente fazer biópsia e se isso vai ser relevante para esse paciente. Cada caso tem que ser considerado individualmente. Com relação à imagem, que é o que nos interessa aqui, a radiografia, ela é muito pouco, né? Ela ajuda muito pouco, pode ter alteração, pode ter efeito de massa, pode ter perda no detalhe ali, né, na serosa do órgão, porém não é sensível e não deve ser utilizada para pancreatite, mas para descartar outras alterações, especialmente obstruções intestinais. A ultrassonografia, o artigo traz algumas imagens, inclusive, então de pâncreas hipoecóico com mesentério hiperecóico e efusão abdominal, que podem ser alguns sinais específicos para pancreatite, só que ele traz também a questão da neoplasia e dos nódulos hiperplásicos serem semelhantes à pancreatite, né? Nesse trabalho, inclusive, eles não falaram, mas tem outros mostrando que quando a gente tem qualquer suspeita de neoplasia ou sempre em todo paciente com pancreatite, o ideal seria repetir o exame após a correção, após o tratamento,
porque a gente ainda pode encontrar neoplasia nesse pâncreas depois que toda essa inflamação for embora, né? Então a gente tem essa dificuldade aqui para interpretar se realmente é tudo pancreatite ou não, né? E aqui que eu comentei lá no início, olha, um pâncreas hipo com mesentério bem reativo, com líquido, a gente já pensa em agudo, e na maioria dos casos é agudo mesmo, ou um crônico agudizado, mas existem vários trabalhos mostrando fotos, imagens daquelas que a gente olha e fala, nossa, isso aqui é agudo, e não era agudo. Então é só um alerta aí, né, pra gente se cuidar um pouco na questão do agudo e crônico aqui. O ultrassom não tem especificidade para diferenciar agudo de crônico. A dilatação do ducto pancreático pode ser vista em animais mais velhos e antes foi muito associada à pancreatite, então também é outro cuidado que a gente tem que ter. O ultrassom vai ser muito mais fácil nos casos graves, mas vai ter baixa sensibilidade nos casos leves e moderados. Então, se existe suspeita clínica e a gente não está vendo muita alteração no ultrassom, não deve se desconsiderar essa suspeita. Pode ser que tenha pancreatite mesmo, sem a gente conseguir ver muito bem aquela inflamação toda. Nos casos crônicos, especialmente, né, às vezes não vai ter muita alteração ultrassonográfica. E lembrando que, né, tem trabalhos também mostrando que o paciente é internado com suspeita de pancreatite, faz ultrassom, não encontram, mas que 24 a 48 horas depois, ao repetir o exame, a gente começa a ver as alterações. Então, elas podem demorar um pouquinho para começar a aparecer ultrassonograficamente. Apesar de pouco sensível, ele sempre é recomendado. Então, fazer ultrassom em todos os pacientes com suspeita de pancreatite, porque a gente tem que avaliar se tem pseudocisto, se tem massa, litíases pancreáticas ou biliares, ou até para guiar a aspiração por agulha fina nos casos em que vai fazer citologia. Na minha rotina, nunca fiz citologia para pâncreas. Tomografia, baixa sensibilidade, não recomendada para o diagnóstico de pancreatite. E ressonância magnética, o que eles comentam lá é que em humanos tem se feito bastante colangiopancreatografia e que talvez isso possa vir a ser importante para felinos. Esse artigo já tem 10 anos, eu não sei dizer para vocês se na rotina isso já é realizado com a ressonância. Se alguém quiser comentar aqui embaixo, a gente pode trocar essa ideia, trocar essa experiência. Com relação aos achados laboratoriais, eles são inespecíficos, vão aparecer mais nos quadros agudos. A gente pode ter uma anemia normocítica, normocrômica, pode ser regenerativa ou arregenerativa. E às vezes a gente só vai ver isso depois de hidratar o paciente. Então tem que corrigir desidratação para enxergar isso aqui muitas vezes. Pode ter leucocitose, mas ela é menos frequente do que nos cães. Pode ter leucopenia e ela está associada a um prognóstico ruim. As alterações bioquímicas, elas são inespecíficas, podendo ser um reflexo de outras doenças concomitantes, então pode ter aumento de ALT, aumento de FA, pode ter hiperglicemia tanto em casos agudos quanto crônicos, hipoglicemia mais nos agudos, baixo cálcio ionizado é geralmente associado a um prognóstico ruim e pode ter hipocalemia também. A amilase e lipase, aquela mais básica dos exames mais comuns, não tem especificidade para pâncreas e baixa sensibilidade nos gatos. Tem mais sensibilidade e especificidade com a lipase DGGR, que também seria semelhante à sensibilidade e à especificidade do SPEC, da lipase pancreática felina, né, específica, espécie específica. A detecção dessa lipase pancreática espécie específica é importante, ela pode ser feita por SPEC ou SNAP. O SPEC ele é quantitativo, vai dar valores e o artigo traz esses valores normais. E o SNAP é semi-quantitativo, então se for feito SNAP e der positivo, eles recomendam confirmar pelo SPEC. Tem que fazer os dois exames nesses casos. Apesar de ser um exame poderoso, não invasivo, tem que lembrar que ele não é 100%, mais estudos são necessários. E claro, isso aqui foi escrito há 10 anos atrás, então já temos muitos trabalhos sobre isso. Quem quiser ver mais especificamente a parte do diagnóstico, daí tem artigos mais específicos, tá? Para vocês lerem sobre isso. Com relação ao significado clínico, então, dessa pancreatite, eles trazem que ela é muito importante nos quadros agudos, nos quadros de felinos muito debilitados. É importante a pancreatite nesses quadros aqui.
Ele pode levar a choque cardiovascular, coagulação intravascular disseminada, tromboembolismo pulmonar, falência múltipla de órgãos. Porém, esse quadro mais grave é mais raro, tá? O mais comum é uma pancreatite crônica e leve. Isso a gente pega com muita frequência no nosso atendimento diário. Muitos desses casos são assintomáticos ou sintomas, sinais clínicos tão leves, né, que às vezes não são notados. Ele está muito associado a colangite e doença inflamatória intestinal, levando a tríade. Está associado aos casos de lipidose. E aí ele coloca aqui, né, toda aquela questão de que a pancreatite leva a anorexia, perda de peso, então vai acabar levando a lipidose. A lipidose é mais comum nas pancreatites crônicas, quando tem lipidose com pancreatite aguda, e isso está associado a um prognóstico desfavorável. Temos uma alta frequência de pancreatite nos pacientes com diabetes. Diabetes predispõe a pancreatite e o oposto também, a pancreatite crônica pode levar a diabetes, além também da deficiência pancreática exócrina. E o paciente diabético com pancreatite pode acabar tendo cetoacidose, por redução da sensibilidade à insulina aqui. Investigar pancreatite em gatos com resistência à insulina, nos gatos pacientes diabéticos. Então, sempre lembrar de fazer essa investigação. Com relação à insuficiência pancreática exócrina, eles trazem também, né, que pode ser um resultado aí de fibrose e perda de tecido acinar, então falta, né, acaba não conseguindo fazer a produção das enzimas digestivas aqui. Esse diagnóstico seria com o FTLI, que é a imunorreatividade do fator semelhante à tripsina. E lembrando que esses pacientes com IPE provavelmente estarão com baixa cobalamina, então é interessante medir também a cobalamina, porque temos um fator intrínseco que é produzido no pâncreas, e esse fator intrínseco é que vai permitir a absorção da cobalamina lá no ilho. Então, se o pâncreas não tá produzindo esse fator, não vai ter absorção de cobalamina e vai estar baixa. Com relação ao tratamento, a gente não vai entrar muito também, mas eu coloquei aqui, vejam as tabelas do artigo, porque tem umas tabelas legais com doses, com medicações, com rações. Então, só para resumir aqui, os 3 principais manejos são analgesia, especialmente usando opioides, e aí os mais utilizados, buprenorfina, butorfanol e metadona. O tratamento antiemético e nutricional, eles trazem que não se recomenda mais a retirada de alimentos, não se recomenda baixar a gordura, não precisa ser low fat. Dar um alimento baixo em carboidrato, com alta proteína, gordura moderada, para evitar desnutrição, evitar lipidose. E a reintrodução deve ser gradual para evitar a síndrome da realimentação. E se o paciente não se alimentar de forma voluntária rapidamente com o tratamento, vai ser necessário a administração de alimento via sondas, bem importante, especialmente para lipidose. Os medicamentos antieméticos serão importantes em todos os pacientes, mesmo se eles não tiverem vômito, porque é muito importante para ajudar com as náuseas. A náusea no felino pode ser vista às vezes só por anorexia, ou ele pode ter vômito e salivação também. A metoclopramida é pouco efetiva, mas pode ser utilizada de forma de infusão contínua, especialmente nos pacientes com ilho, né, por causa do efeito procinético dela. Mas os mais eficientes seriam os antagonistas NK1, o Maroptan, ou antagonista 5-HT3, ou dancetrona. E o Maroptan ainda tem a vantagem de ter um efeito analgésico visceral. Importantíssimo, né? Cuidar da analgesia nesses pacientes. E com relação à correção de fluidos e eletrólitos, a fluidoterapia agressiva ali vai ser muito importante no início para evitar a hipoperfusão do pâncreas, porque quanto mais problema de perfusão, mais isquemia, mais pancreatite a gente vai ter. E corrigir a hipocalemia e a hipocalcemia, lembrando que isso aqui é associado a prognóstico ruim, então a gente precisa corrigir isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, é só para a gente relembrar de novo, né, toda a questão da pancreatite, já que é uma doença tão frequente na nossa rotina. E deixem nos comentários para mim que outro tópico vocês gostariam de ler aqui comigo, né? Eu vou lendo o artigo, vou fazendo um resumo pra gente. Aguardo vocês, comentem se vocês gostaram ou não e até o próximo vídeo.